Você já viu a Europa nos filmes, nos cartões postais, nos vlogs de viagem, ruas limpas, trens pontuais, monumentos históricos, gente elegante andando entre museus e cafés. Um continente onde tudo parece funcionar, onde na cabeça de muita gente o futuro já chegou faz tempo. Mas, e se eu te disser que essa Europa não é tão perfeita assim? Escondida entre os arranha-céus de vidro, as catedrais góticas e os vinhedos instagramáveis, existe uma outra Europa, que quase ninguém mostra. Uma Europa onde famílias dormem em barracos improvisados a poucos quilômetros da Torre Eiffel, onde bairros inteiros vivem sem saneamento em plena Espanha, onde tem criança passando fome em Portugal e imigrante sendo perseguido nas ruas de Dublin, de Marsella e de tantas outras cidades. Uma Europa onde máfias controlam bairros, onde algumas comunidades parecem zonas de guerra e onde até a ameaça de um novo conflito militar voltou a rondar as fronteiras. Hoje, no belo mundo, a gente atravessa esse velho continente sem filtro, do glamour das vitrines à brutalidade que fica do lado de fora. É hora de conhecer o lado obscuro da Europa. Número 1. A pobreza. Quando se fala em pobreza, quase ninguém pensa na Europa. Só que ela está lá, crescendo, de forma silenciosa, desconfortável e bem escondida dos roteiros turísticos. Para você ter ideia, hoje são mais de 95 milhões de pessoas vivendo em risco de pobreza ou exclusão social na União Europeia. Isso dá praticamente 1 em cada 5 europeus. E o que mais choca? Quem mais sofre são as crianças. Mais de 20 milhões estão nessa situação. Isso significa que 1 em cada 4 enfrenta dificuldade para comer, morar ou até ir para a escola direito. Na Espanha, a coisa é ainda mais pesada. 27% das crianças vivem abaixo da linha da pobreza. Famílias que sobrevivem com menos de 1.000 euros por mês, onde só o aluguel já leva mais da metade. Em bairros populares de Madrid e Sevilha, escolas já relatam aumento na quantidade de alunos que dependem de refeições gratuitas para garantir ao menos uma comida decente por dia. 20% da população não consegue pagar nem luz, gás ou alimentação direito. E só em 2024, mais de 400 mil portugueses precisaram de ajuda de bancos alimentares. E detalhe, boa parte dessas pessoas tem trabalho. Na Itália, são mais de 5 milhões na extrema miséria. Na França, 10 milhões sobrevivem com menos de 1.120 euros, grana que, em Paris, não paga nem um estúdio minúsculo. Em Dublin, escolas passaram a distribuir até kit de higiene para alunos. Tem pai que não consegue comprar nem pasta de dente. Essa é a Europa que quase ninguém vê. A Europa da parede descascando, do aluguel impagável, do prato vazio, a pobreza que não sai no cartão postal, mas que está ali, batendo na porta de 1 em cada 5 europeus. Número 2. Favelas escondidas na Europa. A imagem clássica da Europa tem casinhas charmosas, ruas limpas e praças cheias de cafés. Só que ninguém fala das ruas de barro, dos becos sem esgoto e dos barracos cobertos com lona. Sim, a Europa também tem suas favelas, e não são poucas. Quer um exemplo? Cañada Real Galiana. Fica a poucos minutos de Madrid, na Espanha. São 14 quilômetros de barracos, onde vivem mais de 7.000 pessoas sem água, sem coleta de lixo e sem luz desde 2020. A maioria? Ciganos espanhóis, imigrantes do Marrocos e da Romênia. O governo cortou a energia alegando risco, mas quem mora lá sabe. Foi para forçar essas famílias a irem embora. E não é um caso isolado. Em Portugal, nos arredores de Lisboa, existe a Cova da Moura, conhecida como a Favela Invisível. Mais de 6.000 pessoas, a maioria de origem cabo-verdiana, vivem ali há décadas. Quase todas de origem cabo-verdiana vivem ali em casas apertadas, subindo umas sobre as outras. Projeto de urbanização até existe no papel,
mas na prática virou despejo e empurra-empurra para bairros ainda mais distantes. Na França, o cenário não é diferente. A poucos quilômetros do centro de Paris, regiões como Seine-Saint-Denis abrigam dezenas de acampamentos de imigrantes. Barracos de madeira, plástico e metal. Na Itália, a história se repete. Na região de Puglia, mais de 100 mil migrantes trabalham na lavoura e vivem em campos de barracos sem luz, sem água, sem nada. Invisíveis para quem só vê o país pelas fotos de Veneza ou Roma. Essa é a Europa real, que existe, que ninguém mostra e que carrega cicatrizes escondidas bem longe dos cartões postais. Mas acredite, o cenário ainda fica pior. Número 3. Sem-tetos. Se as favelas escancararam a falta de estrutura na Europa, a situação do sem-teto escancara um abismo ainda mais cruel, bem no meio das calçadas, das praças, das vitrines que o mundo inteiro admira. Paris, cartão postal do mundo, hoje tem mais de 3 mil pessoas vivendo nas ruas todas as noites. E esse número dobra no inverno. Sob pontes, em estações, em frente a cafés lotados, famílias se apertam em papelões e cobertores doados. E na preparação para as Olimpíadas de 2024, a solução do governo foi expulsar. Viaturas, cercas, remoções forçadas. Resolver? Nem perto. Em Lisboa, o cenário é tão grave quanto. Entre 2019 e 2024, o aluguel subiu mais de 60%. Quem não consegue pagar, vai para o sofá de um amigo, para o carro ou direto para a rua. Só na capital, já são mais de 1.300 pessoas vivendo assim. E não são só imigrantes, não. Tem português que perdeu tudo depois de uma demissão, um divórcio ou uma doença. Na Irlanda, o choque é ainda maior. O país bateu a marca de 15 mil pessoas em abrigos, quase 5 mil crianças. Criança crescendo em quarto de hotel pago pelo governo, sem espaço, sem lar, sem futuro. E sabe o que é mais revoltante? Moradia não falta. Existem mais de 11 milhões de imóveis vazios na União Europeia. Só que boa parte está na mão de fundos de investimento esperando o preço subir. Enquanto isso, a vida de quem caiu do sistema desmorona. Ter casa na Europa virou privilégio, e quem não tem, vira estatística, ou vira invisível, até que alguém tropece no seu papelão. Número 4. Racismo e discriminação. Se a crise da moradia já escancarou as rachaduras, o racismo e a discriminação mostram que nem todo mundo vive a mesma Europa. Basta mudar a cor da pele, o sotaque ou a religião. E a promessa de igualdade começa a desmoronar. Na França, o conflito entre o Estado e as comunidades de origem árabe e africana virou parte da paisagem. O caso de Nahel Merzouk, um jovem de 17 anos, francês, mas descendente de norte-africanos, morto por um policial em 2023, acendeu um estopim que virou dias de revolta, incêndios, saques e um país dividido entre nós e eles. E não é só Paris. O país segue empilhando leis laicas que, na prática, parecem feitas para a população muçulmana. Véu proibido, abaia proibida, restrições que vestem o preconceito de neutralidade. Na Alemanha, desde a chegada dos refugiados em 2015, a islamofobia disparou. Ataques a mesquitas, agressões na rua, ameaças. E junto, partidos de extrema-direita crescendo, ganhando cadeiras no parlamento e moldando discurso. O mesmo na Áustria, na Dinamarca, em Portugal e na Irlanda. Discursos como Portugal é dos portugueses ou chega de muçulmanos deixaram de ser falas isoladas e ganharam eco em campanhas e debates. 7 em cada 10 muçulmanos na União Europeia relatam já ter sofrido discriminação. 7 em 10. O entregador negro que apanha na rua. O jovem marroquino parado pela polícia só pela cor. O paquistanês que apanha em Dublin. Isso não é exceção. É
é rotina. E quando o Estado fecha portas, quando o mercado rejeita e a escola marginaliza, cresce uma bomba relógio social. Número 5. Segurança de territórios. Por muito tempo, a ideia de guerra na Europa parecia coisa do passado. Ficava nos livros, nas ruínas da Segunda Guerra, nos filmes da Guerra Fria. Mas essa sensação de segurança virou ilusão. E rápido. Tudo mudou em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A Europa acordou para um pesadelo que parecia enterrado. Tropas cruzando fronteiras, cidades bombardeadas, milhões de refugiados fugindo. O continente inteiro voltou a se armar como não se via desde o colapso da União Soviética. A Alemanha, que desde a Segunda Guerra adotava um perfil pacifista, jogou essa regra no lixo. Em 2024, anunciou o maior investimento militar da sua história recente, mais de 88 bilhões de dólares. A França aumentou o orçamento em defesa. O Reino Unido mandou mais tropas para o leste. E a Finlândia, recém-chegada na OTAN, virou praticamente uma base militar na porta da Rússia. A Polônia reforçou soldados na fronteira com a Bielorrússia. A Lituânia ergueu muros. A Estônia começou a distribuir manuais de defesa civil. Não é exagero. A tensão virou rotina. Em 2024, a OTAN realizou o maior exercício militar desde a Guerra Fria. 90 mil soldados, tanques, caças, defesa aérea, treino para ciberataques. O recado era claro. E não pense que isso fica só para o leste europeu. Pela cláusula 5 da OTAN, se um país for atacado, todos os outros têm que reagir, inclusive França, Espanha, Itália e Portugal. O risco nuclear voltou para a mesa. O medo voltou para as conversas de bar. E aquela ideia de uma Europa protegida pela diplomacia, hoje parece mais frágil do que nunca. Só que o conflito armado não é a única guerra acontecendo no continente. Número 6. Crime organizado. Se nas manchetes a Europa se prepara para uma guerra militar, no dia a dia ela já vive uma guerra invisível. Uma guerra que não tem tanque, não tem soldado, mas movimenta bilhões, mata em silêncio e muitas vezes anda de braço dado com o poder político. A guerra do crime organizado. Ao contrário do que muita gente imagina, a máfia não ficou no passado da Itália, nem é só coisa de filme tipo O Poderoso Chefão. Tá viva. Tá moderna e mais internacional do que nunca. Hoje, quem manda no crime organizado europeu é a 'Ndrangheta, uma máfia que nasceu na Calábria, no sul da Itália, diferente da Cosa Nostra, da Sicília, que ficou famosa pelos filmes e pelo estilo mais ostensivo, cheio de tiroteio e vingança. A 'Ndrangheta prefere trabalhar no silêncio, sem holofote, sem cena de crime na rua. É uma máfia muito mais discreta, muito mais eficiente e muito mais rica. Eles não ficam só na Itália. Estão na Alemanha, Bélgica, Suíça, Holanda e Espanha. E dominam, hoje, o tráfico de cocaína na Europa. Para você ter ideia, estima-se que mais de 80% da coca que circula no continente passe, direta ou indiretamente, por eles. E como isso chega? Pelo porto de Antuérpia, na Bélgica, que virou o novo centro da cocaína na Europa. Em 2023, a polícia espanhola descobriu um esquema que escondia drogas em carregamentos de banana vindos da América do Sul. Quem estava por trás? A máfia calabresa. Mas a Itália não está sozinha nesse submundo. Se você viu o filme Busca Implacável, sabe do que estamos falando. As máfias dos Balcãs, especialmente da Albânia e da Sérvia, ganharam força nos últimos anos. São especialistas em rotas marítimas e logística criminal. Fecham acordos com cartéis latinos e garantem a chegada segura das remessas. E o crime vai além do tráfico. Eles controlam extorsão, tráfico humano, construção civil e até clubes de futebol. E o mais assustador, a máfia europeia não vive mais no submundo. Ela veste terno, senta em conselho de empresa
e muitas vezes aperta a mão de quem deveria combatê-la. Número 7. Desinformação, radicalismo e o desgaste democrático. Para fechar esse passeio pelo lado sombrio da Europa, a gente precisa falar de um problema que não aparece em mapa nem tem fronteira, mas está corroendo tudo por dentro: a rachadura social. Porque quando junta crise, fome, desigualdade e mais a sensação de que ninguém resolve nada, o que nasce é espaço para algo bem mais perigoso: extremismo disfarçado de solução. E é exatamente isso que tem se espalhado pela Europa nos últimos anos, alimentado por redes sociais, campanhas coordenadas de desinformação e uma sensação geral de abandono. Vamos começar pela França. Em 2024, o partido de extrema-direita Rassemblement National, liderado por Marine Le Pen, apareceu nas pesquisas como a principal força política do país, superando os partidos tradicionais. E por que isso importa? Porque a base do discurso é clara. Culpa os imigrantes pelos problemas econômicos, associa segurança pública à raça e usa fake news para reforçar medos e preconceitos. Na Alemanha, a ascensão do Partido Alternativa para a Alemanha, conhecido pelas siglas AfD, já preocupa até as autoridades de segurança. Em algumas regiões do leste do país, o AfD chegou a liderar votações locais, defendendo políticas abertamente anti-imigração, questionando os valores da União Europeia e flertando com discursos nacionalistas perigosamente parecidos com os do passado que a Alemanha preferiria esquecer. Portugal entrou na mesma onda. O partido Chega, que começou como minoria barulhenta, hoje está no parlamento e cresce falando sempre a mesma coisa, culpando o imigrante, espalhando mentiras, prometendo colocar ordem em tudo. E onde esse tipo de discurso se espalha mais rápido? Nas redes. A Europa já mapeou centenas de contas automatizadas, grupos fechados e perfis falsos que espalham desinformação sobre vacinas, imigração, eleições e economia. Em 2023, a Comissão Europeia chegou a aplicar sanções a plataformas digitais que não combateram a propagação de conteúdo manipulado, especialmente durante campanhas políticas. No Telegram, por exemplo, circulam teorias da conspiração sobre a islamização da Europa, supostos planos secretos de substituição populacional, e até boatos sobre autoridades financiando a chegada de imigrantes africanos para desequilibrar a cultura europeia. Tudo falso, mas viral. O problema é que, enquanto isso, a confiança nas instituições só afunda. Hoje, menos da metade dos europeus acredita que os governos trabalham de verdade para o povo. E tem país onde mais de 30% já acha que talvez uma liderança que mande sem prestar conta não seja uma ideia tão ruim assim. E é aí que mora o perigo. Porque quando a fome bate, o aluguel não cabe mais no bolso, o emprego não chega e o governo não responde, quem grita mais alto ganha. E o que vem depois, a história já mostrou como termina. Essa é a Europa que ninguém mostra nos roteiros turísticos. A Europa que não cabe nos reels de viagem, nem nos editoriais de revista, mas que existe. E cresce. Todos os dias. O objetivo aqui não é atacar o continente, mas sim mostrar que nenhum lugar do mundo é imune ao colapso quando as bases se deterioram. Que a desigualdade, o preconceito, a manipulação e o abandono não têm fronteiras. E você? Já conhecia esse outro lado da Europa? Qual dessas realidades te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem acha que o velho continente é só glamour. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima viagem por esse nosso belo mundo. Até lá!